Olá, boa noite. Boa noite, queridas, queridos. Patrícia, Carol, Graça, Karina, boa noite. Sejam bem-vindas ao nosso projeto Depoimentos do Inspiração. Vamos aguardar um pouquinho. O Instagram ele avisa as pessoas, né, que tá uma live ao vivo. Sejam todas bem-vindas. Os nossos depoimentos inspiradores. Daqui a pouco a nossa convidada também estará com a gente. É estranho falar aqui sozinha, mas eu sei que vocês estão aí mandando boas energias, boas vibrações. É desafiador para mim também, mas a gente precisa fazer coisas diferentes, né? Ousar um pouquinho mais, buscar as nossas potencialidades, ir além. Cada uma que está aqui coloca uma intenção porque está aqui, né? Para a gente poder construir juntas, né? Eu vou chamar a Cida, a nossa convidada de hoje. Vamos aguardar um pouquinho. Cida, tu já entrou? Já está no Instagram? Se tu entrou, tu viu que tem um convite. Tu aceita o convite. Eu tô com ela no WhatsApp, no computador, vou ver o que está acontecendo. Aguardem só um pouquinho. Nesse momento é o momento da gente se conectar com a nossa essência, com o nosso sagrado feminino, nutrir a nossa essência, talvez, quem sabe, olhar um pouquinho para aquilo que nós conseguimos nos construir até hoje, através das dores, através do amor, através das lutas. Vou estar um momentinho aqui no WhatsApp pedindo para a nossa convidada se ela está com algum problema. Essas questões também a gente precisa administrar, a vulnerabilidade, o querer fazer tudo certinho. É tudo muito diferente quando a gente se capacita ou não, ou como é que a gente se capacita através da nossa construção, através do desafio, através da caminhada. As pessoas aprendem a caminhar, caminhando, né? Então a gente também pode honrar a nossa essência através desse caminhar. Podemos refletir como está o nosso caminhar. Eu vou só aqui no computador para falar com ela no WhatsApp. Cada uma coloca uma intenção. As que chegaram agora, Alessandra, querida, Roberta, Tati, boa noite, queridas, a Roberta Porto, a Patrícia, o Dudu, a Vanessa, a Jaque, boa noite, as demais eu falei, a Dulce, querida, boa noite. É que vai subindo aqui os comentários rápido e a gente vai perdendo os nomes.
Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Aqueles que chegaram agora, depois, um pouquinho, coloquem uma intenção. Para que estou aqui nesse momento? E a gente vai se nutrir um pouquinho através do depoimento da nossa convidada. Não sei se ela está tendo algum problema, mas logo, logo ela vai estar com a gente. Oi, Dulce, querida. A Dulce faz parte do nosso grupo Inspiração Feminina, da turma 1. Vou tentar novamente aqui. Peço um pouquinho de paciência para que a gente possa fazer a conexão. Agora enviei novamente o convite, provavelmente ela vai conseguir entrar. Quero dizer que eu honro todos vocês, agradeço pela oportunidade, né, de poder estar aqui junto com vocês, nesse ambiente não tão seguro, né, mas a gente, através das nossas competências, a gente consegue dar conta. Eu tenho certeza que logo tudo vai ficar bem e já está bem, né? A gente precisa trabalhar com a vulnerabilidade, com essas questões mais intrínsecas, né? Coisas às vezes que nós não dominamos. Cida, você está aí? Eu te enviei um convite. Às vezes acontece algum imprevisto. Talvez nossa convidada está tendo algum problema. Logo já a gente vai estar sabendo. Cada uma coloca uma intenção, porque está aqui. Dentro do Sagrado Feminino, nós trabalhamos, vou conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso programa Inspiração Feminina, enquanto a Cida não vem. Nós trabalhamos o Sagrado Feminino, dentro do Sagrado nós criamos o programa Coaching Inspiração Feminina. Ele nos remete ao resgate da nossa essência. Através desse programa também nós colocamos plano de ação. Este plano de ação, ele se dá a partir do conhecimento onde eu estou, do ponto A ao ponto B. Então, sabendo onde eu estou, eu também preciso reconhecer aquilo que eu preciso fazer para chegar naquilo que eu desejo. Então, o programa Inspiração Feminina, ele é voltado para as mulheres, né? Que a gente tem o público-alvo hoje, mulheres, mas existem grupos de sagrado masculino também. Aqui em Novo Hamburgo não sei se existem, mas existem pelo Brasil afora e também fora do Brasil. Esse resgate da nossa essência. Resgatar a nossa essência é viver de acordo com aquilo que nós sentimos. Muitas vezes o nosso sentir é diferente do nosso fazer. Esse fazer, ele se dá através do piloto automático, muitas vezes. E este piloto automático, ele nos limita, muitas vezes,
as nossas potencialidades, aquilo que nós temos de habilidades genuínas, habilidades naturais em nós. Então, nesse sentido, a gente se conecta com a nossa essência, a gente busca a nossa essência e a gente faz através do lúdico, através dessa conexão. O lúdico são as ferramentas que nós utilizamos. Dentro do processo de coaching nós temos várias ferramentas, mas no Sagrado Feminino, nesse programa Inspiração Feminina, nós nos conectamos com o lúdico através dos elementos da natureza, através das deusas, através dos chakras, os nossos centros de força, né? Os nossos centros de forças a partir do nosso centro coronário, centro frontal, depois vem o laríngeo, vem o cardíaco, vem o estomacal, o plexo solar, depois vem o genésico, depois vem o básico, né? E todos eles alinhados, nós nos conectamos através da energia telúrica, a energia da natureza. Então, por isso essa conexão com a natureza. Nós nos distanciamos da natureza, nós nos colocamos como seres independentes e, na verdade, eu sou um com a natureza. Então, esse sagrado, ele vem através do lúdico. Platão já nos dizia que a gente utiliza o lúdico onde as palavras não dão conta. E estas palavras, elas muitas vezes, elas se remetem a um fazer, e o lúdico ele nos leva ao sentir. Então, na verdade, todas que participam do programa Inspiração Feminina, elas têm vivências e têm plano de ação. Ele foi criado com essa intenção de vivências e plano de ação, no sentido de também levar para a ação. Por isso que ele se chama inspiração. Eu me inspiro e levo aquilo que eu preciso para a ação através do conhecimento. Então, nós buscamos através de encontros mensais, são encontros de 2 horas presenciais. Agora o programa Inspiração Feminina está indo para o online também, mas um outro formato. Então, ele nos leva a essa inspiração, a esse momento do sentir e fazer, sentir e colocar em ação. Esses encontros são de 2 horas presenciais e essas vivências, elas ficam reverberando durante todo o mês. E nós temos acompanhamentos através do WhatsApp, grupos fechados, e através também do Facebook, grupos fechados. Então, nós nos colocamos nessa intenção a partir dos conteúdos que são dados presenciais, nós nos colocamos na intenção do fazer durante o mês. E nesse mês, então, a gente faz os acompanhamentos. Esses acompanhamentos, eles permitem que as participantes, elas se coloquem, então, dentro desse sentir e vivenciar com leveza. Vamos ver, tem uma mensagem aqui, talvez é da Cida, só um pouquinho. Não sei o que está acontecendo com a nossa convidada, que não está conseguindo se conectar. A gente fez antes um treino e acabou tendo algum problema aqui. Desculpa, pessoal, mas assim a gente, às vezes acontece, às vezes os recursos da tecnologia não funcionam como a gente gostaria, né? E tem que saber lidar com isso, né? Na verdade, nós nos habilitamos através desse conhecimento, através da busca do nosso propósito, né? A Roberta está falando aqui, o propósito da vida é o amadurecimento da alma. Sim, lindo isso que tu está dizendo, Roberta. Obrigada, Iracema, que entrou agora. Obrigada. A Dayana, obrigada. Estamos aguardando a nossa convidada. Enquanto isso, estou colocando um pouquinho
sobre o sagrado feminino, sobre o propósito da nossa vida, sobre os elementos da natureza, como que nós nos conectamos através do lúdico, né? E aí cada pessoa que está aqui nesse momento, que entrou agora, coloca a sua intenção. A intenção por que está aqui. Dentro do sagrado feminino nós temos movimentos leves, nós temos movimentos tranquilos, nós não temos movimentos muito bruscos para fora, então nós nos colocamos dentro da nossa essência e assim como a natureza, muitas vezes nós precisamos respeitar o nosso movimento, o nosso ciclo. O nosso ciclo, ele nos coloca dentro de um sentir maior. E a natureza é muito sábia, né? Muitas vezes a natureza nos coloca diante dos nossos olhos as estações do ano, diante dos nossos olhos a primavera, que é o para fora, que é o se nutrir, o verão, né? Assim que são as ações, o inverno, que é o recolhimento, o outono, que é o deixar ir, né? Deixar ir o quê? Deixar ir aquilo que não serve mais. Então, digamos, nós precisamos nos conectar com essa natureza, nos conectar através desses ciclos da natureza. Obrigada, Roberta, querida, Celci, boa noite. Nós estamos aguardando a nossa convidada, que acredito que teve algum problema para se conectar, mas está tudo certo. Estamos falando, então, do nosso programa Inspiração Feminina, do coaching, daquilo que nós nos propusemos a fazer através do programa Inspiração Feminina, que são os depoimentos do Inspiração. Por que surgiu esses depoimentos, essa vontade? Na semana passada, no Dia das Mães, eu tinha esse projeto guardadinho. Não estou pronta ainda para fazer esse projeto, vamos mais para frente, sabe? Aquela coisa assim que a gente está assim, nossa, ainda não é tempo, não estou pronta, o que as pessoas vão dizer, eu me desafiar, quem sou eu para ficar falando sobre algo para alguém, né? Não tenho nada para ensinar. Na verdade, nós nos colocamos diante da vida muitas vezes. Oi, Miriam, querida, bem-vinda. Pedimos para que coloque uma intenção porque está aqui nesse momento. Então, nós nos colocamos diante da vida muitas vezes não com uma responsabilidade sobre aquilo que nós conseguimos dar conta. Nós colocamos às vezes a culpa nos outros, né? Nós colocamos a culpa em tudo que é externo. E dentro do sagrado feminino nós aprendemos a nos colocar dentro da nossa essência, a nos guardar, a nos reservar momentos de momentos que nós possamos expandir a nossa consciência. Nós precisamos nos colocar dentro dessa essência para que nós possamos permitir que a nossa essência venha para fora. A Patrícia está dizendo aqui, querida, gratidão, vocês estão participando, obrigada, gurias. A Patrícia é da segunda turma do Inspiração Feminina, ela disse de conexão com a nossa essência. A Patrícia é nossa convidada, na semana que vem ela vai falar conosco sobre como eu resgatei a minha essência, através de várias terapias, e o programa Inspiração Feminina foi uma delas. Então ela também vai contar pra gente como ela resgatou a essência dela. Se a convidada de hoje não conseguir participar, a gente vai interagindo aqui, vou conversando com vocês. Deve ter dado algum problema com ela na internet, alguma coisa, né? Então, se ela conseguir entrar, eu mandei o convite já 2 vezes. Então, a gente precisa saber administrar essas questões também. Eu tenho aqui um plano B, mas na verdade, assim, não vim preparada para falar 1 hora com vocês. Mas eu acredito que a gente vai fluir aqui num papo gostoso, num papo de nutrição. Dentro dos elementos da natureza, então também nós nos conectamos assim com eles dentro do sagrado feminino, que é a conexão com a água, as nossas profundezas, as nossas emoções. Como que estão as nossas emoções?
eu simplesmente as abafo e vou deixando. A nossa convidada de hoje falaria um pouco sobre isso, que são as dores, né? Como que a dor nos ensina, muitas vezes através das emoções, eu vou criando dores na minha alma e depois é psicossomático, acaba vindo para o corpo físico também, né? As dores, elas acabam se transformando em outras doenças e aí vem através do nosso corpo físico para expurgar. Então, antes que vire uma doença, como é que eu sinto as minhas emoções? Como é que eu me coloco diante da vida? Eu me coloco com responsabilidade, eu sinto, eu deixo esse sentir vir para fora. O sagrado feminino é isso, nós já nascemos com ele. Nós nos distanciamos do sagrado feminino pelas demandas da vida, né? Eu falava na live da semana passada isso também, nós nos distanciamos pelas demandas da vida. E essas demandas da vida, elas nos sufocam muitas vezes. E esse sagrado é parar um pouquinho e perceber o que está acontecendo com o meu corpo. No sentido das águas, que eu estava falando dos elementos da natureza, então assim, como que estão as minhas emoções? As minhas águas, eu deixo fluir, porque a água ela é profunda, a água ela não se polui, ela é poluída. Por exemplo, o rio Tietê, ele não se polui, a gente que polui os rios, a gente que polui as águas. Então, como nós estamos nos conectando com a nossa água? Porque nós somos 70% água, o nosso planeta é 70% água em média. Então, nós também somos muito influenciados pelas águas. E a água também, ela sabe contornar os problemas. Então, sempre o equilíbrio entre um elemento e outro da natureza, nem tanto um e nem tanto o outro. Então, digamos, o equilíbrio é que coloca, digamos, a parte saudável de nós, né? A parte do fogo, o nosso espírito. Nós precisamos nos conectar com o nosso fogo. Muitas vezes nós temos projetos parados, gurias e guris. Nós temos projetos parados, nós não damos conta das coisas. E o nosso está faltando um pouquinho de fogo. Então, dentro do sagrado feminino, nós nos conectamos com os elementos da natureza para verificar o que está em desequilíbrio. E o que está em desequilíbrio eu coloco em ação. Por exemplo, se eu tenho pouco do elemento fogo, que traz a transformação, que traz o empurrar para a vida, para a ação, então eu preciso me conectar com ele. E como que eu faço isso? Exercícios. Tem muitos exercícios que nós nos conectamos com os elementos da natureza. Então, com o fogo, eu posso simplesmente, no inverno, é tão gostoso, sendo uma fogueira, uma lareira, ou então até com uma vela, meditar em cima, olhando o fogo, para buscar essa transformação de dentro de nós. O fogo também, ele, em excesso, ele queima. Né? Ele transforma, mas ele queima, então buscar o equilíbrio desses elementos da natureza. A terra sim também, se ela está nutrida, tudo ela dá, a terra tu plantando tu colhe, mas se ela está desnutrida sem a água, vira um deserto, nada dá, então também é interessante ter esse equilíbrio. E o ar, então, que conecta tudo. Então, se nós não temos o ar no nosso corpo, nós morremos, nós não temos oxigênio. Então, a importância de todos os elementos da natureza. E como nós fazemos, então, esse equilíbrio? Primeiramente, sabendo onde eu estou, o que eu me conecto mais, se eu tenho alguma situação que eu estou em desequilíbrio, então eu me conecto, né? Eu me conecto através desses elementos para poder fazer o equilíbrio. A água, por exemplo, exercícios na água são exercícios também que a gente pode se conectar através de um banho mais demorado, através de uma cascata, de uma cachoeira, através de meditar, visualizando a água. Então, nós nos colocamos intensamente ligados nesses elementos para que a gente possa buscar a sua essência.
E aí, então, o ar também, o ar, ele é o oxigênio, então, sem o oxigênio, nós não temos vida, né? Nada na nossa vida evolui sem o oxigênio, né? De seres vivos, né? Então, nós precisamos buscar esse equilíbrio. Então, através do Sagrado Feminino, nós criamos um plano de ação, através dos elementos da natureza, é um dos temas, né, que nós trabalhamos, e nós nos conectamos com a nossa essência. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma contribuição, a gente tem conteúdo para ir seguindo, mas eu gostaria também da interação de vocês. Eu vou só dar uma olhadinha aqui porque tem uma chamada, talvez seja a Cida aqui, daí ela já entra conosco. Ela não conseguiu acessar, não sei o que aconteceu. A gente vai seguindo, se vocês conseguirem participar comigo, aqui fica mais fluido, mais fácil. As meninas do Grupo Inspiração também, se quiserem participar, bem tranquilo. A gente vai conversando aqui entre nós. Aí a gente vai evoluindo aqui nos conteúdos e estamos juntas, está tudo certo, é uma experiência também, através disso, lidar com a vulnerabilidade, com essas variáveis, né? Então nós nos colocamos dentro desse sagrado através desse sentir. Através das deusas, é um outro conteúdo maravilhoso que nós nos conectamos com o nosso sagrado. Nós trabalhamos as 6 deusas gregas, que são as deusas que nos conectam com as características e com as chagas. As características das deusas, então a deusa Atena é estrategista, é aquela que vai lá e faz acontecer. Ela é a deusa que nos ensina a planejar e a realizar. Então, através dessa deusa, eu me percebo assim, tá, mas e agora? Será que eu não estou trabalhando o meu planejamento? Eu não fiz nada de planejamento. Às vezes não é interessante planejar muito, porque depois vem alguma coisa que a gente não consegue dar conta e fica muito frustrado também. Mas é interessante ter um planejamento naquilo que eu desejo. Então ela nos ensina a planejar, ela nos ensina a estratégia. Né? Então a deusa Deméter é a servidora, ela tem o estereótipo da ama, né? Ela é a deusa servidora, a deusa aquela que nos coloca muito no servir o outro, e uma das chagas dela é o esquecimento dela mesma. Então, esquecendo dela mesma, muitas vezes ela tem chagas. Uma delas, a das chagas, é a síndrome do ninho vazio, quando os filhos casam, quando vão embora. Então, como que eu estou nesse momento? Eu me coloco qual a característica que eu tenho. E dentro do programa Inspiração nós aprofundamos, né, as chagas e as características, e ali eu me conheço. Então a deusa Perséfone é a deusa da intuição, é a deusa dos sonhos, é a deusa do mundo onírico, é a deusa da intuição. Se eu estou só na intuição e não ajo, eu também me coloco não tão eficaz diante da vida. Então a gente se coloca no sentir e no perceber que momento que eu estou vivendo. A deusa Afrodite, então, é a deusa da beleza. Muitas vezes ela foi confundida, né, essa deusa, porque ela é a deusa da beleza e do prazer. E não é só o prazer em termos vulgar, digamos, falando de prazer sexual, não é isso, né? É a deusa do prazer, às vezes, de apreciar uma planta, de apreciar uma flor, de apreciar o belo. Então, digamos, através desse apreciar o belo, nós nos colocamos frente a essa deusa. E como que eu estou na minha vida? Será que eu sei apreciar o belo? Eu sei colocar valor naquilo que realmente tem valor? Muitas vezes eu não consigo dar conta de tudo isso, mas eu nem sei que existe, só que eu tenho uma insatisfação interna. Essa incomodação, ela quer dizer algo, então por que a gente adoece? Né? A gente adoece porque a gente não olha para as nossas emoções, a gente não olha para os nossos sentimentos, aquilo que nós estamos sentindo naquele momento. E o sagrado é isso, é honrar a nossa essência.
Por que sagrado feminino? Porque nós estamos trabalhando com este público. Na verdade, nós temos as duas forças dentro de nós, o yin e o yang. Nós temos a força do masculino, nós temos a força do feminino. A força do yin é o para dentro, somos nós mulheres, né? E a força do yang é para fora. Então percebam, estou mais no fazer ou estou mais no sentir? Então são conteúdos que nós trabalhamos dentro do Sagrado Feminino, dentro desse programa Inspiração Feminina, que nos conectam com a nossa essência através desse lúdico. Então nós nos colocamos diante da vida a partir do conhecimento, mas o conhecimento por si só não adianta, eu preciso também torná-lo em ação. O conhecimento por si só, muitas vezes, ele acaba atrapalhando a nossa vida, né? Ele acaba nos deixando enrijecidos, assim. Então a gente saiu desse sentir, a gente saiu desse ser, e aí acabou buscando esse fazer, e isso veio através do patriarcado. E o matriarcado, ele nos remete a essa feminilidade. Dizem que o mundo lá para frente ainda vai ser mais com características do feminino, porque o feminino, é através do feminino muitas vezes que entra o conhecimento, a espiritualidade na nossa vida, né? E esse programa Inspiração Feminina, o resgate do Sagrado Feminino, é uma porta também para a espiritualidade. Não significa nenhuma religião nem nada, mas é uma porta para a espiritualidade. Através dele eu me conheço, eu me conecto com a minha essência, né? Vocês têm alguma colocação, alguma pergunta para fazer? Marcinha entrou, obrigada, querida. Obrigada. Obrigada, gurias. Obrigada. A gente fica nervosa aqui, mas tá tudo certo. Eu fiquei um pouco nervosa porque a minha convidada não conseguiu entrar, mas tá tudo certo. Obrigada, Roberta, Alessandra. Obrigada, Miriam. Obrigada, Rosita. Obrigada, Marcinha. Dentro do nosso sentir, se nós não colocamos as nossas emoções para fora, existe então a somatização. A somatização é através, depois onde acabam vindo as doenças, né? Então, através dessa somatização, nós muitas vezes não percebemos o que está acontecendo conosco. Nós deixamos, através desse fazer, nós nos colocamos muito para fora e nós não percebemos o que acontece. Então, o convite aqui é voltar um pouquinho para dentro. É ir para dentro, né? A essência do feminino, a influência em vários setores da vida. A Roberta pergunta, a essência do feminino influencia em vários setores da vida? Nós temos várias áreas da nossa vida que nós precisamos olhar. Muitas vezes nós estamos muito na área profissional, nós deixamos os relacionamentos de lado, nós deixamos a espiritualidade de lado, a qualidade de vida nós deixamos de lado. Então, na verdade, essa essência do feminino, ela está contida em tudo na nossa vida. E se nós olharmos para ela, se nós dermos atenção para ela, nós vamos nos colocar nesse sentir. E através desse sentir eu me percebo. E esse perceber é o que ele nos coloca na essência. Então, sim, autoconhecimento é o primeiro passo para a evolução pessoal. A Patrícia colocou, que lindo. Obrigada, Patrícia. Sim, o autoconhecimento é o primeiro passo para a evolução pessoal. Muitas vezes nós resistimos ao autoconhecimento e nós nos colocamos muito atendendo os outros. E eu, como que fica?
como fica o eu? Eu preciso olhar para mim, eu preciso sentir, eu preciso perceber o que está acontecendo, eu preciso me honrar, eu preciso, em primeiro lugar, perceber o que acontece com o meu corpo. O que ele pede, em qual momento está pedindo, qual característica está prevalecendo em mim, né? Muito obrigada, Patrícia. Alessandra, o todo está em mim. Querida, o todo está em mim. Então nós somos um com o todo. Exatamente, nós somos um com o todo. Eu falava dos elementos da natureza justamente por isso. Nós somos um com o todo, nós somos um pouco da terra, o nosso corpo, nós somos o espírito, é o nosso fogo, né? A água está em nós também, nós somos 70% água, o ar que nós respiramos, então nós somos um com o todo, sim, somos um com o todo. A Celce, querida, os imprevistos são planos do nosso Deus para nos mostrar que a sua força nos capacita a enfrentá-los. Sim, sim, através dos imprevistos, muitas vezes é uma porta onde se abre para o nosso despertar de consciência. Esses imprevistos ou essas dores, elas nos colocam como se fosse assim um empurrão para a gente ir buscar melhorias. Né? Então, esse empurrão para a vida, empurrão é aquela insatisfação que eu tenho. Às vezes eu tenho uma insatisfação onde eu não sei o que é. E o trabalho de coach, o trabalho do Inspiração Feminina, ele traz esse se arrumar através de um método. Como a gente tem um método, então a gente busca auxiliar as pessoas através desse método ao autoconhecimento. Então, muitas vezes nós sabemos que tem algo errado, mas nós não sabemos o que é. Então, esse trabalho do coaching e também no nosso programa Inspiração Feminina, que foi criado através de um método, a gente utiliza essa metodologia de expansão da consciência, onde nós nos colocamos diante da vida como autorresponsáveis pela nossa vida, né? Sim, sim, os imprevistos nos impulsionam. A Ledi, querida Ledi, boa noite, bem-vinda, Ledi, querida, tá aqui conosco. Querida. Maria Rosita, oi, querida. Conhecimento individual por si não se traduz em desenvolvimento moral. Sim, a Roberta, querida, obrigada pela contribuição, o desenvolvimento da nossa moral, então ele se dá através da nossa vivência, através do nosso ser. E às vezes o conhecimento por si só, o conhecimento de alguma técnica, ele acaba às vezes atrapalhando esse desenvolvimento. Querida Karina, tua voz é tão suave e acalma a alma. Obrigada, Karina, querida. A Karina faz parte do nosso programa Inspiração Feminina. E se continue falando do teu conhecimento, é muito bom te ouvir. Miriam, obrigada, querida. Querida, obrigada. Obrigada, vamos tocando, tá tudo certo, obrigada, está tudo certo, seu conhecimento agrega. Lourdes, querida, bem-vinda. Não sei o que aconteceu, nossa convidada não pôde estar aqui até o momento, mas aqui ela colocou alguma mensagem aqui, já vou olhar. Nada é por acaso, tá tudo certo. Boa noite, Lourdes, a Ana, querida minha sobrinha. Ah, querida, espera só um pouquinho, entendemos muito mais o outro no Inspiração, aprendi a olhar para mim. Obrigada, Karina, tá tudo certo. A Ana, bem-vinda. Bem-vinda. Querida Júlia, conhecimento sem amor torna-se nulo na vida de todos nós. Exatamente, querida. Deixa eu ver aqui, tem uma solicitação, vamos ver. Ana Paula, querida, Ana Paula está ajudando a Cida.
mas eu não tenho nenhuma solicitação da Cida aqui comigo. Ilse aceita a solicitação da Cida, mas não tem nenhuma solicitação aqui. Já olhei aqui nas mensagens. Já olhei aqui. Manda de novo, por favor, senão a gente vai seguindo aqui. Eu vou mandar um outro convite. Eu mandei agora, Ana Paula, um outro convite. Querida. Só aparece solicitações aqui da Patrícia, da Ana Paula. Tá, vou aceitar a Ana Paula, querida. Vamos ver se vai dar certo aqui. Conseguimos conectar. Boa noite. Querida, amada, obrigada. A gente teve algum probleminha, perdão, gurias. Esta é a Cida. Querida, bem-vinda, bem-vinda, amor. Oi, Obrigada, desculpa. Cida. A gente estava falando aqui, estava seguindo num papo até gostoso, que fiquei um pouco nervosa no começo. Eu ouvi um pouquinho. Ai, Oi, Ilse, querida, assim, que bom. Não consegui, lá em casa também não conseguiram, mas a Ana e a Iracema me ajudaram. Então, queridas, viu só, gente, assim, ó, obrigada. Eu já te passo a palavra, que a gente tá louca para te bem escutar. tranquilo. E assim, eu sei que no Instagram, Cida, assim, ó, no Instagram a gente tem um tempo, tá? Eu vou depois, assim que tu tomar a palavra, já vou olhar ali, certo. Qualquer coisa eu te aciono, porque senão a ligação cai. Oi, Lourdes, tudo bem? Bem-vindas todas, queridas. Obrigada, tá, Cida? Obrigada, Ira. Tá bom, beijo. Querida, Tudo Cida, certo, conta tudo para certo. nós, então, Faz o tema parte, de hoje faz parte, obrigada. O tema de hoje, então, é o que a dor nos ensina. Fala um pouquinho de ti, quem é a Cida e o que a dor nos ensina. Qual a proposta, assim, que tu veio hoje falar para gente? A partir do Inspiração, quais foram as ideias? Como é que tu deu conta das tuas demandas? Na verdade, esse projeto se chama Depoimentos do Inspiração. E a gente estava conversando aqui um pouco sobre o programa Inspiração Feminina e suas ferramentas, né, que nós utilizamos. Agora eu estou mais tranquila quando eu te vejo aqui, porque eu estava no improviso aqui. Na verdade, eu tinha um plano B, né, Cida? Mas acontece que eu estava contando contigo, mas está tudo certo. Eu também estava tentando. Gratidão. Eu peço perdão. Assim, ó, meu nome é Maria Aparecida, sou fisioterapeuta, como acho que a maioria dos colegas estão assistindo. Eu fiz reiki e eu também fiz acupuntura. Falar da dor é bem, tu sabe que é um tema bem abrangente. Eu entrei, na verdade, no reiki através da dor. Eu comecei a trabalhar com a fisioterapia e eu atendi alguém com dor no braço, sentia dor no braço, atendi alguém com dor na perna, sentia dor na perna. E aí eu fui atrás de alguma coisa para aliviar essa dor. E eu encontrei o reiki, e o reiki faz parte da minha vida desde então. É bem interessante, ele veio somar o meu lado profissional e com dor, o que a gente pode fazer? Eu acho que ele é bem abrangente. O que a dor pode nos ensinar? Ela pode nos ensinar, na minha opinião, várias coisas. Ela pode nos ensinar resiliência, a dor pode nos ensinar a humildade. A dor pode nos ensinar a se fechar também. Mas, diante dos desafios, a dor ela pode fazer com que a gente crie, que a gente aprenda, que a gente se fortifique, sabe? Que a gente possa abrir e ajudar outras pessoas. No meu trabalho, eu recebo muita gente com dor e muitas vezes são traumas. A gente vai conversando com as pessoas, a gente vai observando, assim, são traumas, são tristezas,
são psicossomáticos. Algumas pessoas não valorizam, mas é bem importante que a gente tenha esse outro olhar. O meu olhar para o paciente, falando agora como paciente, meu olhar para o paciente é assim, ó, o que está atrás daquela dor? O que mais? Então, eu sempre instigo o meu paciente. O que está sentindo? Andou se incomodando? Discutiu com alguém? Está triste por algum motivo? Sabe? Então, a gente vai falando sobre isso. Eu acho bem importante. Quais as maiores dores, Cida, assim, que tu percebe no ser humano durante toda essa tua caminhada, assim? Quais as maiores dores, assim? E elas... Tem a dor física, tá? Mas quando chega na dor física, já é sabido que já veio do espiritual e do emocional. Bastante, tá? São as dores maiores que chegam pra gente, tem um outro fundo. Não é só físico. Quando chega, o que eu digo é assim, ó. Hoje já é provado, tá, Ilse? É provado que a dor, quando ela chega física, houve já um descontentamento, uma tristeza por trás disso, tá? Então, já é sabido dessa forma. E o que eu vejo mais é que as pessoas hoje no corre-corre, né? As pessoas sofrem muito, sabe? Muitas vezes a gente não diz não, muitas vezes a gente engole e isso causa dor. Então, é bem... E através desse trabalho, como é que é a tua escutativa? Assim? O que tu aprendeu através do Inspiração Feminina também nesse aspecto da escutativa? Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. É que assim, ó, quando a gente ouve o paciente, ouve mesmo, a gente consegue, através daquilo, ajudá-lo. Que é essa que eu acredito até que seja a minha missão, tá? Acho que a minha missão tem muito a ver com isso. Essa ser um ser humano que prioriza a escutativa do paciente, tá? E que consegue, através disso, então, com habilidade e com a capacidade, ajudá-lo no desconforto dele. Porque eu me sinto plena quando o meu paciente está pleno. Tá? Nossa, eu senti que tu trabalhou bastante a tua missão nessa semana, querida. Essa é a minha missão. Nós trabalhamos a missão de vida também no Inspiração Feminina e cada uma vai descobrindo, vai se conectando com aquilo que é a sua essência. E esse foi um dos temas do nosso último encontro. Que lindo, Cida. Parabéns. Uhum. É mais ou menos isso. E assim, ó, Cida, o que tu diria hoje para o público que está aqui, para as pessoas que... Oi, Cida? Oi? Oi, Pode Cida. falar. O que tu diria hoje para o público quando percebe alguma dor? O que tu diria, assim? O que tu poderia inspirar essas pessoas que estão aqui para instigá-las a também buscarem auxílio, não só através da dor que se aparece no braço, ou na perna, ou nas costas? O que tu diria para inspirar essas pessoas, para se conhecerem, buscarem o autoconhecimento? Exatamente. Autoconhecimento, conhecimento e ir através do outro, porque às vezes a nossa dor precisa ajudar alguém. Muitas vezes, tá, Ilse? Então, assim, ó, não fique com a dor. Vá buscar ajuda para ajudar alguém. Na verdade, eu penso dessa forma, tá? Mas conhecimento e autoconhecimento, sim, sempre. Que a gente vá atrás, que a gente não fique, que não sofra. A dor, ela vem para nos ensinar. Ela sempre vem para nos ensinar, tá? Então, que não fiquem com a dor. Que vão buscar ajuda, porque normalmente essa dor faz com que a gente possa ajudar outras pessoas. Eu queria que tu comentasse também um pouquinho sobre o vínculo com os centros de força, os nossos chakras e a dor, assim. O que acontece se um centro de força está em desequilíbrio e a gente sabe que o centro de força são as nossas... os nossos espaços onde a energia telúrica, a energia do planeta funciona através de nós.
através desse centro de força. São 7 os nossos chakras hoje estudados, né? Mas são muitos. Alguns chamam de roda, de centro de força, outros de chakra. Então, depende da cultura, tem um nome diferente. Então, o que tu diria desse centro de forças em desequilíbrio? Algum deles? Por exemplo, se está com o chakra cardíaco em desequilíbrio, ou algum que tu queira citar. Pode ser o cardíaco. Assim, ó, para começar, são 7 os principais. São mais, mas os principais que são centros de energias. Né? Se o chakra cardíaco, porque na verdade ele tem o lado A e o lado B, que a gente diz, que é a frente e as costas. Tá? A frente é o amor puro, é a nossa emoção de amor, aquilo que a gente transmite para o outro. E as costas, que é o B, é ao centro da vontade. Quando esse chakra está em equilíbrio, tanto o lado B quanto o lado A, é aquela pessoa que ela sabe amar os outros, que sabe receber amor, que tem amor pela vida, que vai atrás dos seus interesses, que busca participar, que busca ajudar, que geralmente... Travou, Cida. Travou um pouquinho. Já vai voltar. Vamos aguardar um pouquinho, ver se ela volta. Querida. Então, os nossos centros de forças, pessoal, nossas rodas de energia, onde nós nos conectamos com a natureza e também nós nos conectamos com essas forças através desse centro de forças, né? Ela estava falando do chakra cardíaco. Se nós temos esse chakra cardíaco fechado, nós somos pessoas que não sabemos nem receber nem dar amor. Então, nós nos colocamos diante da vida muito secos, né? Então, é importante que a gente possa deixar fluir e conhecer esse conteúdo. Ele nos traz esse resgate desse sagrado. Ele nos traz de volta a nossa essência. Nós nos buscamos através desse conteúdo. Vamos ver se ela consegue entrar de novo. Oi, mudou aqui. Desculpa. Hoje é o dia, né, Ilse? Não tem problema. Vamos seguir assim, para aproveitar o nosso tempo. Pode seguir. Isto. O que tu queres ainda saber? O processo de cura passa pela dor? A Roberta está perguntando. Sim. Quase em todos os sentidos, tá? E quase todas as pessoas. Não há necessidade de sentir a dor. Mas assim, ó... algumas pessoas, nós ainda estamos nisso de sentir a dor para poder se curar, tá? A gente poderia fazer o inverso. A gente podia se curar sem sentir a dor. Mas, normalmente, nós ainda estamos muito terreno, muito densos. A gente ainda está precisando disso. Tá? E nós estávamos falando, eu queria dizer uma coisa assim, tipo, as pessoas que sentem, que têm luto, por exemplo, que têm uma perda, normalmente vão ter problemas no pulmão. Isso também faz parte dos chakras, tá? Ah, interessante. Cida, eu quero te fazer um convite daqui a pouco para a gente fazer um outro momento, porque essas lives é para continuar. Tenho gente para junho já, e a gente falar somente sobre o centro de forças e o seu alinhamento e o que acontece com cada um deles. Se tu aceitares, a gente pode fazer através de uma live também esse conhecimento, porque 1 hora é tão pouquinho, né, pra gente falar tudo. E hoje a gente cortou essa 1 hora, na verdade. Mas tá tudo certo. A gente já fez aqui um bom trabalho, assim, interessante. O pessoal tá colocando aqui, a Lourdes colocou, muito bom falar nesse assunto, nesse momento, através, assim, dessa dor, muitas vezes, que não é uma dor do corpo físico, da nossa alma, onde nós estamos reclusos, né, nesse momento, da nossa liberdade. Então, saber agir
para que nós tenhamos aprendizado através disso. Ampliar nossa visão, buscar um olhar mais ampliado de toda essa situação, para que a gente possa buscar aprendizado, né, Cida? Isso e mesmo. assim, ó, eu queria que tu colocasse assim algumas dicas, né, para esse momento onde a gente está vivendo, algumas dicas que talvez tu possa dar no sentido de se perceber mais, assim, no sentido do autoconhecimento, se tem alguma coisa que tu consegue já, assim como tu passa para os teus pacientes, muitas vezes através dessa escuta ativa, né? Vocês chamam de pacientes, né, o pessoal, Sim, as pessoas. sim. Então, digamos assim, através dessa escuta ativa, assim, o que que tu diria para as pessoas que estão com dor nesse momento? Que elas não fiquem para elas, sabe? Que elas escolham alguém, ou um terapeuta, ou um médico, ou um amigo, um familiar, alguém que elas confiem e façam, coloquem essa dor, porque sempre vai ter alguém que pode te ajudar, sempre. E que não fiquem, porque a gente não deve ficar com dor, tá? A gente está aqui para que um possa ajudar o outro. Na verdade, é um momento, essa reclusão que a gente está usando, na verdade, está tendo esse isolamento social. Na verdade, se soubermos utilizar bem ele, nós vamos ajudar uns aos outros, que é o que precisa. É o mais necessário. Agora é ter bastante amor. Vamos Aham. mudar, vamos Ali, mudar, vamos, a Aline né? está dizendo assim, e saber das consequências também nos traz, faz a gente se esforçar, faz que a gente se esforce, Sempre. né? Exatamente. Uhum. A minha mãe sempre usa a palavra, o que o cantor Nelson Gonçalves falava, que é a dor ensina a gemer. Então, que a gente, Aham, que a gente aham, possa, né, na verdade, buscar não ficar com dor, ir atrás, e assim, aham, e ver o porquê que tá aquela dor. Porque às vezes a dor tá no físico, mas vem de uma outra situação. Então, que não aham, fique, né? aham. A minha mãe também diz, e eu sei que assim, ó, se não vem pelo amor, vem pela dor, Sim, sabe? sim, É um ditado exatamente. antigo, né? É. Então, por quê? Né? Por que que a gente vai... Então, se está vendo que não está legal, vá atrás, procure, Uhum. tá? Que Bacana. podemos melhorar sempre. Muito bom. Cida, eu queria que tu falasse também assim, ó, o que que tu aproveitou, o que que mudou da Cida que entrou conosco no Inspiração Feminina e a Cida hoje, assim, né? E a Ah, Patrícia está dizendo aqui, falar ajuda na cura, falar sobre si, falar. Normalmente existem profissionais habilitados, os psicoterapeutas, os coaches também, a gente não trata das questões do passado, a gente sabe que o coaching é mais pontual, mas no coaching ele não é terapia, ele se torna terapêutico, né? A gente sempre fala assim, sim, porque na verdade a pessoa vai falar de si, e falar de si já traz cura, né? Então, sim. como que foi a Cida que entrou? A gente está com mais 4 minutinhos, né? Que a gente pode estar usando um pouquinho aí. E aí, como foi a Cida que entrou no Inspiração e como a Cida está hoje? Quais foram os aprendizados que tu obteve, assim? Amadurecimento, porque assim, ó, a inspiração faz isso com a gente. Nós tivemos contato com outras colegas, cada uma delas com seu potencial. A gente agregou muitos valores, sabe? A gente somou, e você é uma inspiradora nata, né? Então, assim, ó, a gente Obrigada. só tem a agradecer, foi maravilhoso, foi para mim um ano, né? Eu participei um ano, mas um ano de muito aprendizado, de muito amadurecimento, que serenou, sabe, a vida, trouxe serenidade para minha vida, porque às vezes eu era muito tensa. Hoje, do jeito que as coisas ocorreram, eu não ia atrás, tá? Eu não teria vindo até a Iracema para poder resolver. Ela convidou, mas eu deixaria assim. E não, eu percebi que ia lá na minha casa mesmo, tentei. Então é assim, é buscar mesmo, é a gente aprender. E tão bom poder agradecer agora a Iracema, a Ana, o Clóvis, que eu estou aqui na casa deles, Ai, né? quero te Fazendo agradecer isso. muito, Mudamos Cida. muito Tu te tudo que deslocou podíamos da tua fazer. casa nesse meio tempo e foi na casa da Iracema para Sim, poder estar aqui isso, com a pois é. gente. E eles Que foram tão legal, amáveis, né? Me obrigada, receberam com tanto Cida, carinho e... obrigada, Eu é que obrigada, tenho que agradecer a muito todos obrigada. eles, E na assim, verdade. ó, a gente está indo para os minutinhos, tem 1 minuto e 1 minuto e 40, né, segundos.
Então, quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco, dizer que o sagrado ele está em nós, dizer que é preciso serenar e revisar. Podemos fazer uma revisão da nossa mente, das coisas que estão conosco, podemos fazer uma revisão daquilo que guardamos, às vezes, até no nosso roupeiro, se ele nos reflete ou não, o que predomina. Podemos fazer uma revisão desse centro de forças, podemos fazer uma revisão de tudo que nós fizemos até agora. Tem uma técnica que nós trazemos no Inspiração, que é a escrita curativa. O que é isso? É buscar um caderno, fazer anotações para a gente se perceber, a gente escrever sem olhar, sem ler. Aí depois nós nos olhamos lá na frente, nós nos olhamos aquilo que precisa dar conta, fizemos um plano de ação, mas o primeiro passo é serenar. Serenar a mente para revisar. Então, a gente está indo para os segundinhos finais. Eu agradeço muito a participação de todos vocês que ficaram aqui. Cida, você é uma ótima profissional, ajuda muito a nossa mãe. A Lourdes está dizendo. Muito obrigada. Amei minhas inspiradoras. Obrigada, gurias e gurizinhos. Tudo muito bom. Obrigada.